Muito bem, meus amados, nesse momento nós vamos adentrar a ceia do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, está em Apocalipse capítulo 3, verso 21, assentados mesmo. E logo a leitura desse texto, o pastor Vitor já vai entrar na parte do Getsemane. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, verso 21, diz assim a palavra do Senhor: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. É por isso que há vencedores, porque ele venceu. Ele venceu, então tem vencedores que vencem com ele. Aí vamos entender o que Paulo fala. Também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O tema da ceia de hoje é: ele venceu e nós vencemos com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos acompanhar a vitória de Cristo a partir do Getsemane. Convido os irmãos a se colocarem em pé e abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Aproveito para dizer que a vitória de Cristo foi em diversas áreas. E nós vemos passos onde Cristo nos dá exemplo para obtermos vitória espiritual. Então a primeira vitória de Cristo foi na oração. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39, capítulo 22, a partir do verso 39, diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Os irmãos podem assentar-se? Meus queridos, Cristo venceu, e a sua vitória começou com oração. Eu quero lhes dizer que o Getsemane é um símbolo de vitória e um símbolo de derrota. É o símbolo da vitória de Cristo. Mas naquele momento houve derrota para os discípulos de Cristo. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Enquanto Cristo, com lágrimas, conquistava a sua vitória, os discípulos, por comodismo, por letargia espiritual, estavam sofrendo uma derrota. Cristo se preparou no Getsemane. No momento da sua prisão, ele estava pronto. Os discípulos dormiram no Getsemane. Naquele momento de provação, eles se acovardaram e fugiram. O que a gente pode dizer aqui? Primeiro, o texto fala que Cristo levou eles a um local escolhido. Meu querido, você precisa ter um local escolhido de oração. Você precisa ter um momento escolhido de oração. Você precisa ter algo que você determinou no seu coração com Deus. Esse é o meu Getsemane. Aqui é onde eu vou conquistar vitórias do Senhor em oração. Segundo lugar que a gente pode perceber aqui é que Jesus Cristo reuniu as pessoas, mas ele se afastou um tiro de pedra. Nós temos orações em congregação, nós temos pessoas que oram por nós, mas isso não substitui o nosso tiro de pedra para orarmos sozinhos. Meus queridos, preciso orar como casal, preciso orar como família.
mas eu também preciso do meu tiro de pedra para orar sozinho. E meus irmãos, quando a gente descortina esse mundo espiritual de oração, olha, Deus intervém. A Bíblia fala que na agonia de Jesus veio um anjo e o confortava. Diante da oração, o céu se abre e Deus libera atuação especial na vida do seu povo. A agonia de Cristo era grande, só que quanto maior era a agonia, o texto fala que mais intensamente ele orava. Primeira vitória de Cristo: perseverança na oração. Qual é a vitória que o Senhor quer que nós tenhamos? Vitória na oração, oração com perseverança, abrir o coração diante de Deus e dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Agora, Pai, mais importante do que passar de mim esse cálice é: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos agora um dueto com a irmã Dedalva e a irmã Zetinha. Nosso Senhor vence o Getsemane e agora passa pela dor da traição e da negação. Assentados mesmo, Lucas capítulo 22, versículos 47 até o 53, nós temos a parte da traição e depois então a parte da negação. 22, 47 em diante.
Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e cacetes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. 2 situações, ferimentos graves. Primeira, traído. Já vinha de um Getsemane, onde a crucificação se deu no seu psique. Depois, então, enfrenta a traição. E de que maneira Jesus enfrenta a traição? Não pedindo nenhuma condenação, nem exigindo nenhuma vingança momentânea sobre Judas, mas apenas dizendo: Amigo, a que vieste? Como é que nós reagimos quando somos agredidos? Como é que nós reagimos na vida cristã? Há muita facilidade em se despregar da cruz, há muita facilidade em descer da cruz. E descendo da cruz, muitas vezes arranhamos testemunho que levou muito tempo para ser construído. Mas Jesus venceu tudo isso como uma ovelha muda, exatamente como ele disse no Salmo 22:6: Eu sou verme, eu não sou homem. E no caso da negação de Pedro, fica esse exemplo: seguia de longe, assentou-se no meio dos pecadores, e para negar foi apenas uma pergunta: Tu também é um deles? Não sou, não. Então, queridos irmãos, fica essa bendita lição do Senhor de como vencermos, principalmente aquelas lutas que nós temos contra o nosso eu, o nosso ego. Ele venceu como uma ovelha muda, e nós temos a lição que nos foi dada através dele. Podemos vencer tudo, desde agressões ao nosso íntimo, seja o que for. Sou verme e não homem. Ele venceu e nós vencemos com ele. Que Deus nos abençoe. Pensando nessas verdades, a irmã Erlânia vai cantar a respeito da negação.
Convido os irmãos a se pôr em pé mais uma vez. Mateus capítulo 27. A vitória de Cristo no Calvário. A vitória de Cristo na cruz. Mateus capítulo 27. Uma passagem um pouco mais longa, a partir do verso 33. Mateus 27, a partir do verso 33. Diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era filho de Deus. Os irmãos podem assentar-se. Meus queridos, nós estamos dizendo que Jesus venceu e que nós somos vencedores juntamente com Ele. Jesus venceu na oração. Nós podemos ter vitórias espirituais na oração. Jesus venceu no Calvário. Nós podemos e devemos ter vitória nos nossos grandes momentos de provação. Mas primeiro vamos entender qual foi a vitória que Cristo teve no Calvário. Uma vitória espiritual. Realmente, quando Ele entregou o Espírito, o véu se rasgou de alto a baixo, fazendo com que a sua morte tivesse significado, tivesse uma importância diante de Deus e diante dos homens. Mas tem um outro aspecto onde Cristo teve vitória, e é nesse aspecto que é importante nós entendermos para que possamos ter vitória também. Quando Cristo foi crucificado, Ele teve N razões para desistir da cruz. A dor física, pregos nos seus pulsos, nas suas pernas, a dor psicológica, a humilhação, posto junto de ladrões. Mas além disso tudo, constantemente as pessoas diziam: Se és filho de Deus, se és filho de Deus. Então os soldados colocaram isso em dúvida: Se és filho de Deus. Os que passavam colocavam isso em dúvida: Se és filho de Deus. Os anciãos, os escribas e os sacerdotes colocaram isso em dúvida: Se és filho de Deus. E até os ladrões que estavam crucificados com ele
colocaram em si dúvida: se és filho de Deus. Aí quando ele morre, acontece todas aquelas maravilhas. O que o centurião e os que estavam com o centurião disseram? Verdadeiramente és filho de Deus. Perceberam a vitória de Cristo? A vitória do seu testemunho. As pessoas colocaram isso em dúvida constantemente. As pessoas constantemente negavam essa verdade. Mas depois que ele morre, aqueles que colocaram em dúvida agora atestam: verdadeiramente és filho de Deus. Meu querido, isso se chama vitória pelo testemunho. Vitória pelo seu testemunho. E meus irmãos, sabe como foi que Jesus Cristo conquistou essa vitória? Sabe como é que nós podemos conquistar essa vitória? De duas formas. A primeira, perseverança. Jesus perseverou diante da provação. Jesus perseverou diante do sofrimento. Em cada situação houve uma tentação, houve uma oportunidade, houve uma sugestão para que Jesus descesse da cruz. Desce da cruz e creremos em você. Desce da cruz e saberemos que realmente é filho de Deus. Constantemente as pessoas fazem sugestões para que tomemos o caminho mais fácil no meio da provação, o caminho mais fácil no meio das dificuldades. Jesus não quis caminho fácil. Jesus perseverou na vontade do Senhor, perseverou no propósito do coração dele diante de Deus. Meu querido, você vai ter vitória diante da sua perseverança. A palavra do Senhor incentiva o povo de Deus constantemente a perseverar. Perseverar na oração, perseverar no testemunho, perseverar na sua busca por Deus. Mas sabe a segunda coisa que nós percebemos que trouxe vitória a Jesus e que trará vitória a nós? Submissão a Deus, submissão ao Pai. Quando as pessoas diziam desce da cruz, se Jesus descesse, ele estaria testificando a sua divindade. Ele estaria dizendo: não, realmente eu sou o filho de Deus, vou descer para mostrar para vocês. Agora Jesus, ele foi submisso. Ele estava dizendo com a sua atitude o seguinte: quem vai testificar de mim não sou eu, quem irá testificar de mim será o meu Pai. Meu querido, quem tem que te honrar não é você, quem tem que te honrar é o seu Deus. Quem tem que atestar a tua justiça não é você, quem tem que atestar a tua justiça é Deus. Quem tem que proclamar ao mundo a sua fidelidade não são os seus lábios, quem tem que proclamar ao mundo a sua fidelidade é o Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor, persevere na vontade do Senhor, ainda que haja sugestões para tomar o caminho mais fácil, ainda que constantemente te digam desce da cruz e nós queremos em você. Submeta-se, persevere. Cristo teve vitória no Calvário, porque aqueles que antes duvidaram, depois disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Você pode ter vitória dada pelo Senhor. Persevere, e aqueles que te conhecem dirão: verdadeiramente esse homem anda com Deus, verdadeiramente essa mulher anda com Deus, verdadeiramente essa juventude teme ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Agora nós teremos mais uma parte especial com o solo da irmã Eliene Ribeiro. Ferido e desprezado, levou nossa
Esse hino, ele transporta a gente àquela Jerusalém de 2000 anos atrás, e parece que o quadro fica vivo. O Deus encarnado arrastando uma cruz debaixo de açoites implacáveis, multidão endoidecida pelo pecado. Ali estava o Cordeiro de Deus, por minha causa, por causa de todos nós aqui. Evangelho escrito por Lucas, assentados mesmo. E aqui nós vamos terminar a parte da leitura bíblica. Depois, na hora que cantarmos o hino para os diáconos virem, os irmãos poderão, que não ofertaram ainda, não deram seu dízimo, sua oferta, poderão entregar ao Senhor aquilo que a Ele pertence. Evangelho de Cristo na pena de Lucas, capítulo 24, 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, à outra madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar, não acharam o corpo de Cristo. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse que importa que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. A vitória sobre a morte da morte, e agora a gloriosa esperança da volta de Cristo. Atos 1, versos 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como viste subir. Bendito seja o Senhor. Amém?
Ele venceu e nós venceremos com Ele. Por isso estamos aqui aguardando a gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O coro vai cantar. Vou pedir aos irmãos para retirarem aqui o púlpito. O coral pode já vir tomando seus lugares. E depois então do cântico coral, anunciarei o hino que nós cantaremos. Os diáconos na hora do hino poderão se achegar. E também os irmãos, junto com os diáconos que não deram o seu dízimo, quiserem entregar seus dízimos, poderão ofertar. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Ele. Amém. Aleluia.
Abram suas Bíblias. 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11. Nós hoje estamos comemorando e participando da ceia do Senhor. Então na Bíblia tem dois nomes: ceia do Senhor ou mesa do Senhor. E aqui no capítulo 11 fala sobre a importância, a solenidade desse momento. A partir do verso 27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Todos podem sentar-se. Quem participa da ceia do Senhor tem três usos normais. Tem uma coisa chamada ceia livre. Qualquer pessoa pode participar, ainda que não creia em Cristo. Tem esse uso. Tem um uso chamado ceia ultra restrita. Apenas os membros da igreja local podem participar. E tem um uso chamado ceia restrita. Apenas os crentes podem participar. Eu gosto de ficar sempre com a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar algumas coisas. Em primeiro lugar, o que significa a ceia? A ceia significa o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo não foi feito para impedir as pessoas de se achegarem a Deus. O sacrifício de Cristo foi feito para permitir que as pessoas se acheguem a Deus. Então, o sacrifício de Cristo não é para impedir, é para permitir. Só que esse texto também vai me dizer o seguinte, que as pessoas podem participar da ceia do Senhor de uma forma indigna. E se participar, o texto fala que chama juízo sobre si. Qual é o critério então? Veja bem, a ceia é do Senhor. A ceia não é da igreja nem da denominação, é do Senhor. E o Senhor vai me ensinar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia fala: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Participa da comunhão com o Senhor aquele que está em comunhão com o Senhor, que anda na luz dele, que realmente é lavado pelo sangue de Cristo e que vive a vida de Cristo. Em primeiro lugar, isso. O texto aqui vai dizer o seguinte: examine cada um a si mesmo. É examinar a si, não é examinar o irmão. Nós temos a felicidade de maneira nenhuma o diácono puxar a bandeja de alguém. Não, o diácono vai passar por todos. É para você se examinar. E o texto fala: examine-se cada um a si mesmo e deixe de comer. É isso? Examine-se cada um a si mesmo. O que isso quer dizer? Meu querido, diante desse exame, considere o que Cristo fez por você. Cristo morreu para te perdoar e para te purificar. Se você está percebendo que o pecado está te aprisionando, examine o poder que há em Cristo, se arrependa aí no seu coração, peça perdão. Deus, em nome de Jesus, eu estou pedindo perdão, estou me arrependendo do meu pecado e vou consertar isso na minha vida. Uma vez eu estava participando de uma ceia e eu percebi que havia um problema entre mim e duas pessoas. Eu assumi no coração o compromisso de procurar essas pessoas e graças a Deus estou em comunhão com o Senhor, estou em comunhão com essas pessoas. Examine-se cada um a si mesmo. Se tem pecado na sua vida, confessa, se arrependa, assuma um compromisso com Cristo de consertar isso. Mas, meu querido, tome cuidado, porque se comer indignamente, é réu de juízo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Diante dessa palavra, pastor Infante, pastor Sidney. Esse momento solene, muito importante, as instruções foram dadas e
No verso 24 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, mesmo assentados, a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito da ceia do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu estava me lembrando do pão. O pão que desceu do céu, lá no Velho Testamento, ele alimentou mais de 2 milhões de pessoas no deserto. O pão no Novo Testamento que Jesus multiplica, ele é 5 pães. Aqueles pães alimentaram 5, 3 e 7 mil pessoas. Mas, aqui no verso 24, está falando do pão especial. Nós temos hoje no mundo aproximadamente quase 7 bilhões de pessoas. O pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, se toda a humanidade cresce verdadeiramente nele e o recebesse como seu Salvador pessoal, ele tem poder para alimentar quase 7 bilhões e muito mais de pessoas espiritualmente falando. Esse é o verdadeiro pão do céu, que desce para alimentar aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Neste momento, os diáconos estarão repartindo o pão e o cálice para que todos possam participar. Ao receber o seu alimento, não coma nem tome. Vamos esperar por todos.
na galeria não recebeu, por favor, o pão e o suco, o vinho, levante uma de suas mãos para que os diáconos possam atendê-lo. Aqui embaixo também, se alguém foi omitido, não recebeu, por favor, manifeste levantando uma de suas mãos para que os diáconos possam ir até você, meu querido irmão. Se manifestando, os diáconos podem vir. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, comamos primeiro o pão. Vamos comer o pão e depois tomaremos o cálice. Comamos o pão. E agora participaremos todos juntos do cálice. Tomemos o cálice juntos. Enquanto os cálices serão recolhidos, nós vamos cantar o hino 112 do cantor cristão. Depois desse hino, terminaremos a ceia com a bênção apostólica dada pelo pastor Gerson Nogueira.
recebemos uma comunicação aqui pela internet. A família do irmão João Limas agradece a bênção do culto, parabenizando, e também Dona Eudineia Vieira Lima e família lá em São Paulo. Manda um abraço à igreja e um abraço especialmente ao irmão João. Irmãos, após a bênção apostólica, o culto está terminado. O pastor Gerson Nogueira vai dar a bênção apostólica, terminando assim o culto dessa manhã. Traz a cadeira para cá. Oremos, irmãos, agradecendo a Deus por este culto que lhe foi prestado agora. Que o amor de Deus, do eterno Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e o amor do Espírito Santo, que nos foi dado para a comunhão com o Pai. Oremos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.